Boa noite, graça e paz a todos. Vamos estar adorando o Senhor nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, entregando este momento de adoração ao Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos nessa noite, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor. Podemos louvar ao Senhor, bendizer o teu santo nome. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha falar em cada coração, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, em cada vida, em cada lar, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa tocar, Senhor, curar, Senhor, salvar, ó Deus, restaurar, Senhor. Nós entregamos a Ti este momento, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor, todo o nosso entendimento, toda a nossa devoção, Senhor. Colocamos diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Está em Ti, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos nessa noite, hoje nas nossas casas mais uma vez, com as nossas famílias, ou talvez no nosso trabalho. E nós vamos seguir o nosso momento de culto com a nossa oração de gratidão e as nossas petições diante do Senhor. Hoje nós temos a certeza, a fé clara, nítida nos nossos corações, de que Deus está nos ouvindo, de que Deus não é um Deus que está lá no céu, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não nos ouve, tem boca, mas não nos responde. Muito pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que está nos vendo, que está nos ouvindo, que está nos respondendo. E esse é um tempo que nós temos para apresentar diante dele o nosso coração em gratidão, e esse é o tempo que nós temos para apresentar as nossas vidas diante do altar do Senhor, colocar as coisas que tiram a nossa paz, que tiram o nosso coração diante dele, diante dos pés dele, apresentar diante dele as nossas petições. E se nós pedirmos com fé e pelo nome de Jesus, eu tenho certeza, plena convicção de que Deus está te ouvindo e de que Ele vai te responder. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós iniciamos este culto dando graças, Senhor, dizendo que o Senhor é um Deus bondoso. Essa música que nós cantamos, Senhor, revela toda a nossa fé, a nossa convicção de que o Senhor é um Deus que está cuidando de nós. Nós podemos crer e confiar que o amanhã reserva coisas boas para nós, graças ao teu amor, graças à tua presença nas nossas vidas, Senhor. Nós não dependemos, Pai, de coisas humanas mais, nós não dependemos mais de governos humanos. A nossa vida está completamente, Deus, entregue diante das tuas mãos, e é por isso que nós nessa noite podemos ter convicção, Senhor, de que o Senhor está cuidando, e é dessa paz que nós queremos te agradecer, Senhor. E é dessa paz que invade os nossos corações todos os dias, dessa esperança que o Senhor nos traz mediante a tua palavra, de que o Senhor está vindo nos buscar. Nós queremos ser gratos a ti, Senhor, declarar a nossa gratidão, a gratidão do nosso coração pelos nossos irmãos, Pai, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor tem feito através de nós, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, e nós não podemos deixar, Pai, de trazer diante de ti, Senhor, as petições dos nossos irmãos, que hoje estão, ó Deus, orando das suas casas, orando, Senhor, do seu trabalho, Senhor, no carro, talvez no trânsito, Senhor, e que tem, ó Deus, as suas preocupações, que tem, ó Deus, as suas dificuldades desta vida, Senhor. Pai, dá direção, Senhor, dá, ó Deus, cura para aquele que está precisando de uma cura no corpo, Senhor. Alcança, Senhor, aquele que está triste, que precisa, ó Deus, de um socorro na alma, no coração, na mente, Pai. Nós oramos, Deus, e apresentamos pelo nome de Jesus os nossos pedidos de oração nessa noite, Senhor, e nós já oramos, ó Deus, crendo que o Senhor é um Deus que está nos respondendo o tempo todo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Amém, amém. Eu vou pegar aqui o esboço, nós vamos para a palavra. E nós estamos no livro de Esdras. Eu vou pedir para você abrir nele no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 27. Vamos ler 2 versículos hoje, 27 e 28.
Esdras capítulo 7, versículo 27. Diz assim: Bendito seja o eterno Senhor Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, e que por sua misericórdia favoreceu-me diante do rei, dos conselheiros e de todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel, que se dispuseram a subir comigo. Nós terminamos o livro de Crônicas, e se você assistiu a mensagem da semana passada, você deve lembrar que o livro de 2 Crônicas encerrou a história dos reis de Israel e de Judá. O reino tinha sido dividido por coisas que Salomão tinha feito, e outros reis de outros povos invadiram Israel e Judá e tomaram aquele país. E esse tempo que eles tinham como nação acabou ali. O povo judeu só foi se reunir como nação novamente na metade do século passado, com a formação do Estado de Jerusalém, que é o país que nós conhecemos hoje, Israel. Desde aquele tempo até agora, o povo judeu não tinha se reunido como nação ainda. E nós só vemos isso voltando agora, nos nossos dias. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir nos nossos dias. Mas nesse tempo que o povo estava lá, eles foram conduzidos agora, nessa nova etapa, por reis de outros povos. O rei da Síria e outros povos que estavam naquela região, que dominaram sobre Israel durante um bom tempo. Depois veio os romanos, que dominaram por um bom tempo. Mais recentemente nós tivemos os ingleses, que tomaram aquela parte e ficaram lá por um bom tempo. E nesse tempo em que eles estavam sob o domínio desses reis, logo depois deles serem levados ao exílio, Deus tocou no coração dos reis daquela época, para que fosse reconstruído o templo de Jerusalém. E mais para frente nós vamos ver na história de Neemias, que Deus toca no coração do rei, para que fosse reconstruído os muros daquela cidade. Mas agora eles não estavam mais sob um domínio de um rei israelense, de um rei judeu. Eles estavam sob o domínio de um rei de outros povos. Então, agora o povo está voltando para a terra de Jerusalém. Nós tivemos 2 períodos, onde teve o governo de Zorobabel. Se você ler aí o livro de Esdras, de Neemias e Esther, essas histórias estão contemporâneas. Teve o reino de Zorobabel, que nós estamos lendo aqui no livro de Esdras. E os profetas desse tempo eram Zacarias e Ageu. Os profetas que a gente vê lá no finalzinho do Velho Testamento, Ageu e Zacarias. E vai ter um segundo período de reinado, quando é reconstruído os muros, que é a direção de Neemias. E o profeta que está nesse tempo é Malaquias. Por que eu estou dizendo isso, os profetas que são contemporâneos dessa história? Porque quando nós chegarmos lá na frente nesses profetas, vocês vão ver que eles estão profetizando sobre uma terra arrasada, que eles estão profetizando sobre um povo no exílio. E aí nós vamos ver e vamos conectar isso que está acontecendo com a história que nós estamos lendo agora. A história da Bíblia, ela não tem rachaduras, ela é constante, ela está acontecendo o tempo todo. É uma linha do tempo que está acontecendo e que está chegando até os nossos dias hoje. E Esdras foi o homem selecionado por Deus e pelo rei para que fosse refeito os livros da lei. Neemias veio para reconstruir os muros, veio para reconstruir a cidade, a estrutura daquela cidade, mas Esdras estava lá para reconstruir o povo. Esdras estava lá para reconstruir a cultura daquele povo. E a principal coisa com que Esdras estava se preocupando era em trazer de novo as histórias. Ele era o melhor dos escribas que tinha, então ele estava reescrevendo as histórias que tinham sido perdidas, os livros que tinham sido queimados durante o domínio de outros povos. Ele estava reconstruindo os livros da lei. Toda essa história que nós vemos hoje foi reescrita por Esdras,
graças à sabedoria que Deus tinha dado para ele. Então Esdras estava preocupado em reconstruir os princípios daquele povo, a história daquele povo. A identidade daquela nação estava nas mãos de Esdras e desses homens que estavam reconstruindo o templo. Depois Neemias vai reconstruir os muros. Neemias era o cara que estava responsável por reconstruir a cidade. Mas nesse tempo, Esdras estava preocupado com isso, com a identidade, com a história, com os princípios daquele povo. Uma coisa muito engraçada, quando eu estava meditando nessa palavra, e Deus trazia no meu coração, o Espírito Santo colocava no meu coração uma situação engraçada, que se você já saiu aqui de São Paulo, foi para qualquer lugar, para qualquer estado do Brasil, ou se você viajou para algum outro país, você deve ter percebido que a identidade que você tem naquele lugar depende da perspectiva que a pessoa que está naquele lugar tem de você. Vou dar um exemplo. Eu fui visitar meu irmão no Egito quando ele estava servindo lá a igreja. E lá no Egito, quando você chega lá e fala que você é brasileiro, a primeira coisa que os caras vão falar é: Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, futebol. Essa é a visão que eles têm do Brasil. Para eles, o Brasil é um grande estádio de futebol e aqui só tem craque de bola. Quando eles veem a gente jogando, eles percebem que não é essa a grande realidade, né? Principalmente alguns irmãos aqui dessa igreja mostram que a realidade não é essa. Se você vai visitar os Estados Unidos, ou quando você conversa com um gringo, né? A expectativa que ele tem do Brasil é que o Brasil é uma grande selva amazônica. Que o povo daqui vive como os índios, está acostumado com essa cultura mais ligada à natureza. Mas quando eles chegam aqui e veem essa cidade, essa selva de pedra que é São Paulo, eles mudam totalmente a mentalidade deles. Não só para lugares longe, se você já visitou algum lugar do Brasil, a perspectiva que outros povos têm dos paulistas é uma, que nós paulistas temos dos nossos irmãos de Chapecó, de Santa Catarina é outra. É assim, a nossa identidade está muito ligada com a visão que o lugar onde nós estamos tem. E eu estava meditando nessa situação e Deus estava trazendo no meu coração que nós não somos um povo dessa terra, nós não pertencemos a este mundo. E o mundo que nós vivemos tem perspectivas de nós como igreja, como filhos de Deus, muito distintas. Algumas pessoas olham para nós como igreja e veem nós como os retrógrados. O povo atrasado que vive dentro de uma lei de milhares de anos atrás, que acreditam num Deus invisível. O que é isso? Esse povo é assim. Outros têm a perspectiva, quando olham para nós, da esperança para a humanidade. São esses que têm uma palavra de vida, são esses que têm uma palavra de transformação de verdade. A perspectiva que as pessoas têm de nós, quando nós estamos neste mundo, não pertencendo a este mundo, é uma coisa. E é por isso que é importante você, como filho de Deus, buscar a sua identidade nele. Esdras estava fazendo isso com o povo. E nós precisamos fazer isso com nós mesmos esse tempo. Se você olhar para a sua vida e o que as pessoas que estão à sua volta pensam quando você diz que você é cristão, talvez você veja muitas perspectivas diferentes. Mas o que importa é o que você realmente é em Deus. Esdras vem nos ensinar através do livro dele que um povo sem identidade, um povo sem história não é nada. Qual é a sua história com Deus? Qual é a sua história como filho de Deus? A transformação que Deus está fazendo na sua vida, isso é importante. A história do que Deus já fez na sua vida, isso é importante. Porque isso vai revelar para as pessoas que estão na sua volta quem Deus é. O que Ele representa, o que esse reino de Deus veio para trazer para a vida delas. Se nós vivermos os nossos tempos como se nós fôssemos realmente deste mundo e não pertencentes ao reino de Deus, nós vamos perder a nossa identidade. A igreja tem perdido a sua identidade. Isso é tão importante que nós temos um livro da Bíblia dedicado à reconstrução da história e da identidade do povo de Deus. Se nós procurarmos a história e ver como eram refeitos os livros nesse tempo, os escribas escreviam com a pena nos papéis daquela época, e se eles fossem escrever a palavra Deus, Yahvé, eles tinham que pegar uma pena nova, tomar um banho, eles não podiam
escrever a palavra de Deus impuros. De tão importante que era a história, de tão importante que era Deus na vida daquele povo. Então eles iam lá, tomavam um banho, trocavam as suas vestes, pegavam uma pena nova e escreviam Yahvé. E continuavam a escrever a história. Se chegasse mais uma palavra de novo, eles tinham que fazer a mesma coisa, porque era importante, a história era importante, as leis eram importantes. Nós estamos vivendo os nossos dias como igreja, e eu posso garantir para você, irmão, que nós estamos no final dos tempos. Não porque eu estou aqui para ser mais um daqueles irmãos que vai chegar e dizer, olha, Jesus vai voltar em tal data. Não, não é assim. Ele disse que ele volta, que ele vai voltar sem demora, e que os sinais iriam acontecer. Eu, lendo o livro de Crônicas, na quinta-feira passada, lendo o livro de Crônicas, meditando no que o povo estava passando, você vê no último texto a melancolia, a tristeza, o desespero de ser invadido por um povo estrangeiro, de ser levado cativo para a Babilônia, de ser levado cativo para outras cidades. Nós estamos vivendo neste mundo como cativos, nós estamos vagando nessa terra cheio de dor, cheio de aflição, cheio de doenças, como peregrinos. Esse aqui não é o nosso lugar final. Esse não é o ponto que Deus preparou para a nossa vida. O que Deus preparou para nós é uma nova Jerusalém, um lugar onde não há tristeza, não há choro, não há dor, não há angústia. Quando nós lemos essa palavra e vemos o povo voltando para aquela terra que Deus tinha prometido para eles, que emanava leite e mel, era uma terra incrível, eles estavam voltando, estavam felizes, e eles estavam se preparando para aquilo. Irmãos, Jesus está voltando muito rápido. Cada sinal, cada acontecimento que vai se passando, cada profecia da palavra de Deus que vai se cumprindo, nós vemos os tempos chegando e o fim do tempo. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas cada coisa que acontece fica ainda mais próximo da volta de Jesus. Então eu quero te lembrar que você está vivendo nessa terra, mas você não vive nessa terra como alguém que foi feito para nascer aqui, morrer aqui e ficar aqui. Você tem um futuro, e o futuro seu é na eternidade com Cristo. E é nessa palavra que nós nos agarramos todos os dias. E se você está voltando para a sua terra, se você está voltando para Jerusalém, se Jesus está vindo te buscar, você precisa se preparar para viver nesse reino. O seu coração precisa se preparar. Nós precisamos voltar para os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos recuperar a nossa identidade em Jesus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque é isso que vai definir você como filho de Deus. É isso que vai definir você como um servo. E nós estamos vivendo neste mundo, as pessoas completamente perdidas no que fazer, imaginando que estar e ser igreja é simplesmente vir aqui fazer alguma coisa no templo. Ser e estar igreja, Deus está provando para nós nesse tempo que não tem nada a ver com isso. Veja, você está sendo igreja aí agora na sua casa e você não precisou tocar nenhuma música. Você está sendo igreja aí na sua casa e você não precisou arrumar nenhuma cadeira. Você está sendo igreja na sua casa porque essa é a sua identidade, você é filho de Deus. Então nós precisamos recuperar essa identidade. Nós temos uma facilidade, esse livro está aqui nas nossas mãos hoje. Nós não precisamos correr atrás como Esdras fez, reunir os livros, reunir as histórias, reunir os escribas, está tudo aqui na nossa frente. Tem uma música muito conhecida que diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. A sua história já está aqui, o seu destino já está aqui. E quando nós olhamos para essa palavra e vemos Esdras preparando um povo que está voltando para a sua terra, eu lembro muito do plano de Deus para as nossas vidas. Esse é um livro histórico, maravilhoso para a gente ler, mas nos lembra também do futuro que Deus prometeu para nós. Nós somos a nação dele, os filhos que estão espalhados nessa terra.
Ele vai vir, vai nos reunir como a galinha reúne os seus pintinhos, vai nos colocar nos seus braços e nos levar diante da sua maravilhosa presença mais uma vez. E nós vamos para mais uma última vez, a última vez pela eternidade, reunir com o Rei, reunir como povo. E isso é importante. Essa palavra é uma palavra que nos conecta com o que Deus está fazendo agora. Irmão, não tenha medo do que está acontecendo. Não tenha medo das notícias ruins que estão acontecendo. No livro de Crônicas que nós lemos anterior a Esdras, antes que eles fossem levados para o exílio, nós lemos o texto, e o autor está dizendo: e estas coisas aconteceram. Que estas coisas aconteceram, quais coisas? Deles serem invadidos, serem levados em cativeiro, serem presos, a cidade de Jerusalém ser destruída. Eles foram e viveram isso para que se cumprisse a palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer no mundo, toda essa tristeza, toda essa angústia, está acontecendo para que se cumpra a palavra de Deus. Não tenha medo da palavra de Deus se cumprindo, porque quanto mais a palavra de Deus se cumpre, mais próximo está o momento em que nós vamos nos encontrar com Ele. E essa é uma palavra que, quando eu estava meditando nela, quando o Espírito Santo estava falando no meu coração, me trouxe um ânimo, me trouxe uma alegria, porque nós não dependemos mais de governo humano, nós não dependemos mais de ciência, nós não dependemos mais de homens, nós só aguardamos a volta do nosso Jesus, nós só aguardamos a volta do nosso Rei, e é nisso que nós dependemos. Toda a nossa fé está firmada nisso. Todo o evangelho que nós pregamos está guardado nisso. Toda a nossa comunhão como igreja está sustentada nessa palavra. E se nós estamos reunidos como igreja hoje, é por causa disso. E essa palavra me traz um ânimo, uma alegria de saber que as coisas estão se cumprindo como precisam se cumprir. Os tempos vão ser difíceis, vai ter muita dor, muitas perdas, nós vamos perder muitas coisas. Mas a alegria que nós temos nesse tempo é que isso é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus, e de que o nosso destino é nos encontrar com Ele. É nisso que nós estamos guardados, é nisso que a nossa fé se sustenta. E por isso você não precisa temer as notícias ruins, você não precisa temer os tempos maus, porque a palavra que você tem nessa noite é que Ele está voltando, e que muito em breve vai buscar você. Enquanto eu li essa palavra e terminava o esboço, eu lembrei de uma canção que nós cantamos brincando aqui no final da quinta-feira, do grupo Logos, muito antiga, que diz: ó Pai, eu queria tanto, tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Irmãos, é essa palavra que nos mantém de pé. Se você hoje ou essa semana acordou triste, desesperançoso, porque tudo que você vê nesse mundo ruindo, tudo que você vê nesse mundo está ruindo, todas as suas perspectivas na humanidade, em governo, em trabalho, em business, em negócio, em estudos, está acabando, fique tranquilo, não se desespere, Deus está no controle de todas as coisas, e o seu destino é se encontrar com Ele, o nosso destino é nos encontrarmos com Jesus. Tudo que nós temos aqui pode ruir, tudo que a nossa mão pode construir vai acabar, mas o que nos mantém de pé é essa fé, nessa alegria, nessa esperança de que Jesus está voltando. E Esdras está trazendo o povo de volta para a terra, está reconstruindo os princípios. Reconstrua o princípio do reino de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Guarda os mandamentos do Senhor, guarda a palavra que o Senhor te deu, siga Ele, volta os princípios, não perca a ceia. Foi algo incrível que Jesus nos deixou: ceie com os seus irmãos.
Anuncie que Jesus está perto. Anuncie que a palavra de vida que foi nos deixada há milhares de anos atrás está se cumprindo. Os estudiosos de escatologia, quando nós vemos eles meditando na palavra, ponto a ponto está se cumprindo. De todas as promessas, de todas as profecias que Deus nos deixou, faltam muito poucas para se cumprirem do final dos tempos. E nós estamos vivendo essa vida em paz, porque nós sabemos que nós estamos junto com Ele. E a única coisa que a gente aguarda é a volta do nosso amado. Esdras voltou para uma terra que depois foi invadida de novo. Esdras reconstruiu a história de um povo que depois de muito tempo tentaram destruir de novo, várias vezes. Não uma vez, várias vezes. O templo que eles reconstruíram aqui, que nós estamos vendo a história da reconstrução do templo, ele foi destruído, não tem mais nada lá. Mas essa que nós estamos esperando, essa reconstrução de nós como povo, como filhos de Deus, vai ser eterna. Não vai acabar. E é nessa esperança que eu queria encerrar essa mensagem, dizendo para você: não tema, não se desespere. Coloque a sua fé em Jesus e somente nele. Coloque a sua fé na palavra fundamental da Bíblia. Na palavra fundamental da Bíblia. Irmão, Deus prometeu tantas coisas boas para nós, de paz, de prosperidade, de muita coisa. Mas a palavra que você precisa se apegar, a única que você precisa se apegar inteiramente na palavra de Deus, é a salvação. Então, alegre o seu coração, porque você foi alcançado pela salvação. Alegre o seu coração, porque você levanta todos os dias, mata um leão por dia, sofre todos os dias, mas você sabe que no final dessa jornada, dessa nossa vida, nós vamos nos encontrar com Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez para a gente encerrar a mensagem. E se você em algum momento nessa pandemia perdeu essa esperança, eu quero trazer essa mensagem para você. O Espírito Santo nos reúne nessa noite para nos lembrar de que Ele está voltando, de que nós somos a sua nação, de que Ele está reconstruindo os princípios dEle em nós, de que Ele está reconstruindo as nossas defesas, os nossos muros, de que muito em breve nós vamos nos reunir com Ele e com os nossos irmãos. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer, porque a esperança principal que nós temos na nossa vida está em Ti e somente em Ti, Deus. Nada do que nós podemos construir nessa vida, nada do que nós podemos fazer nesta vida, ó Deus, completa no nosso coração a única expectativa que nós aguardamos todos os dias, que o Senhor está voltando e de que muito em breve o Senhor vai estar conosco. Por isso eu quero Te agradecer, Deus, porque essa esperança que nós temos nos nossos dias, Senhor, é o que nos sustenta, Pai. Pai, se existe algum irmão que está nos assistindo, ó Deus, que perdeu essa esperança, Senhor, renove no coração dele, Pai. Senhor, se alguém está nos assistindo nessa noite que nunca ouviu falar dessa expectativa, que nunca ouviu falar dessa esperança, alcance essa vida também, Pai. Complete nos nossos corações a alegria, Deus, a alegria de sermos salvos, Pai. A única alegria que nós podemos ter em que o homem não vai roubar, que a natureza não vai destruir, Senhor, que o tempo não vai levar, Pai. Essa esperança que atravessa milênios até nós hoje, essa esperança que atravessa guerras, que atravessa destruições, que atravessa problemas, que atravessa, ó Deus, as expectativas negativas e nos encontra hoje, Deus, essa expectativa, essa fé que nos completa, Pai. Nós queremos Te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor reconstrua em nós os princípios, ó Deus, da Tua palavra, os princípios, ó Deus, do Teu reino, de sermos os Teus filhos, de estarmos ligados e separados para Ti, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, Pai, renova a nossa esperança, renova a nossa alegria, Jesus, e que o nosso coração esteja conectado com o Seu coração, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Nós já vamos encerrar o culto. Eu só não posso encerrar antes de mencionar que nós, mesmo estando no momento de pandemia, ainda estamos trabalhando como igreja celestial, como corpo
filhos, irmãos, feitos irmãos por Cristo, mas também como instituição. Nós seguimos um trabalho aqui e nós dependemos muito da sua generosidade, do seu coração. Então por isso, tem os dados aí, tem o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular. Hoje a tecnologia facilita muita coisa. Não deixe de entregar, o Senhor está aguardando os nossos corações. E eu vou encerrar este culto, mas antes de encerrar, vou fazer a oração final. Junto com a oração final, eu quero orar pelas nossas finanças. As finanças da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Porque eu sei que muitas pessoas nesse tempo estão dependendo do milagre constante de Deus. E se você está nessa situação nessa noite, eu quero orar por você. Nós vamos orar por isso e vamos encerrar o nosso culto. Amém? Pai, nós queremos orar nessa noite, Senhor. E eu quero orar em especial nessa noite, Deus, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Para os nossos irmãos, Senhor, que estão precisando de um socorro na vida financeira, Pai. Ou porque perderam seu emprego, ou porque os seus negócios foram afetados, Senhor, pela pandemia. Nós queremos orar, Senhor, liberar uma palavra de bênção, Senhor, de negócios novos, Senhor, de novas ideias, Senhor, de novas portas de trabalho, Senhor, de novas portas, Senhor, de sustento para os Teus filhos, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor não tem deixado faltar na nossa mesa, o Senhor tem usado irmãos para abençoar aqueles que precisam, mas nós queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe de forma especial a vida financeira dos Teus filhos, Senhor. Te agradecendo por aqueles que têm possibilidade de nos ajudar e têm sido generosos conosco, Senhor. Nós oramos, liberamos uma palavra de bênção sobre eles, Senhor. E oramos também, Pai, Te agradecendo por este momento que nós tivemos, Senhor. Pelo louvor que o Lucas dirigiu, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, pela vida do Fernando e do Alex que serviram na técnica, ó Deus. Nós oramos e Te agradecemos pelos nossos irmãos que nos assistiram em casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, Senhor, e nos guardar, Senhor, e nos livrar do mal, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.